A gente estava numa reunião, Armando, Ah, bom, com o Ricardo. tava ficando Aí, angustiado. não, fique em paz. É porque a gente estava falando com ele sobre a questão do provão e das aulas. Eu não sei se o senhor ficou sabendo, mas a gente Não, vai ter aula até o dia 11 e a gente vai ter que fazer o provão. Quer dizer, por quem, tipo assim, não sei se você sabe que quando a gente fechava, assim, no quarto bimestre já, não precisava fazer provão. Aí, meio que a gente vai precisar fazer ainda esse ano. E as aulas vão até um tempinho a mais. tá. Ótimo. Estava ficando preocupado, pô. Falei, será que hoje não tem aula? Comecei a aula no horário normal, aí não tinha ninguém. Falei, será que eu peguei o link do terceiro ano? Desliguei, voltei lá, peguei o link correto do segundo, mesma coisa. Falei, caramba, o que que acontece? Né, que a gente estava na reunião com ele, Tá, acabou terminando um pouquinho mais tarde só. tá ótimo, sem problema. Bom, hoje eu preparei para vocês um Ô, material. professor, Diga. boa tarde, bom dia, no caso, né? Eu só queria perguntar, é que na prova de hoje, eu tava fazendo os exercícios, e quando eu tinha dificuldade, eu olhava, e as respostas estavam sempre sem trocar o pi, tipo, o valor de pi, não colocado 3,14, sempre deixando, tipo, 8 pi, alguma coisa assim. Eu só queria perguntar se na prova, você prefere que deixe assim, ou quer que transforme o pi? Veja, aí não se trata de uma preferência minha, é uma convenção matemática. Quando você tem um problema e usa o π, ou tem que usar um número qualquer, uma constante qualquer, e não há menção, trabalhe com duas casas decimais, trabalhe com uma casa decimal, etc. Quando não há nenhuma menção desse tipo, você não usa o valor do π, no caso. Então, ele aparece como π. Se no problema vem, utilizando π igual a 3, você vai botar onde tem π 3. Usando π igual a 3,1, vai usar 3,1. Usando duas casas decimais, resolva. Aí você pega o valor de π com duas casas decimais. Resumindo, aliás, se o problema não indica que você deverá trabalhar em decimal, você não usa decimal. As respostas vêm em forma de fração, etc, etc, etc. Tá certo? Forma de raiz. Então, não trabalhamos se não houver indicação com decimal. Né? Aí você deixa na forma de raiz, se aparecer, você deixa o π se aparecer, e assim por diante. Tá certo? É desta forma que a gente faz. Ok, obrigado, professor. Tá? Geralmente, eu não peço para trabalhar com π na forma decimal. Geralmente trabalha com a fração, com a raiz, etc., e com a constante. Eventualmente, você pode ter um problema onde no texto está lá assim, calcule alguma coisa de modo aproximado. Quando é de modo aproximado, está implícito que possivelmente a resposta não vai dar um número inteiro. Então, dentre as alternativas inteiras, você buscará aquela mais próxima da resposta decimal que você encontrou. Entendeu o que eu falei? Sim? Todos entenderam o que eu falei? Sim, sim. Por via das dúvidas, vamos lá. O problema pergunta: quantos dias leva para fazer tal coisa? Aí você faz as contas, quantos dias aproximadamente eu levo para fazer tal coisa? Você faz as contas e acha 20,2. Né? Mas não tem 20,2 na resposta. Mas tem algo próximo de 20,2. Por exemplo, tem 20. A outra alternativa é 18, a outra é 25, a outra é 30. Então, você vai pegar o inteiro mais próximo ao valor decimal que você encontrou. Então, fica atento ao enunciado. Se o enunciado fala, calcule aproximadamente, você vai buscar o inteiro mais próximo do decimal. Consequentemente, aí você vai ter que fazer a conta no decimal. Se ele não fala nada, você usa a fração 3 quintos, não vai trabalhar com decimal,
você usa raiz de 3, fica lá raiz de 3, e você usa 20π. Não vai trocar o π por decimal. Tá bom? Ficou claro isso para todo mundo? Ficou assim, Armando. Obrigado. Bom, então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela. Um minuto. Veja se está compartilhando aí. Tá compartilhando. Tá? Então, o que que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos fazer continhas. Ou seja, nós é modo figurativo, né? É vocês que vai fazer. Então, a gente vai fazer umas continhas, fazendo uma revisão aí da parte de esferas e, consequentemente, alguns problemas envolvem cilindro, envolvem, como é que se diz? Cone e outras coisinhas que nós já andamos estudando, tá certo? Então, vamos lá. Só que eu prefiro que vocês tentem resolver inicialmente antes que eu comece a explicação. Então, o problema que eu proponho a vocês, portanto, lápis e papel na mão aí, né? E mais o caderninho, ou apostila, ou o formulário que eu enviei, uma bola esférica de 16 centímetros de diâmetro está flutuando em uma piscina. A bola está com 4 centímetros de seu raio abaixo do nível da água. A bola está com 4 centímetros de seu raio abaixo do nível da água. Qual é o raio da calota esférica imersa na água? Hã? Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver este problema para mim, atentando para a pergunta: raio da calota esférica imersa, tá? Tenta aí para ver o que que acontece. Ah, o Ricardo mandou uma mensagem. Vamos ver o que o Ricardo falou. Fala pessoal, bom dia. Pessoal, a gente fechou um contrato de marketing com ações digitais. E eu precisava de imagens, de ações de vocês. Por exemplo, pegar uma aula que tenha alguma coisa diferente rolando, uma apresentação, pegar uns prints de tela, imagem de aluno online, né, lá no. Daí a turminha que topar aparecer com o rostinho. Pode falar, deixar claro, não, a escola vai usar essa imagem para divulgação na internet e tal. E aí tirar uns prints, fazer um negocinho legal, para eu ter material para impulsionar nas redes sociais e na página da escola. Então, o que vocês tiverem aí, manda para o TI para mim, por favor, tá? Vou reenviar o contato aqui abaixo. Pessoal do Fundamental 1, das ações que. E aí, alguém saiu com alguma resposta? Encaminhou o problema? Tá saindo aqui, Armando. Ótimo. Não esqueça de fazer o desenhinho. Combinado.
Armando, será que você poderia botar as respostas de novo na tela? Saiu aqui. Tá aqui, ó. Obrigado. É letra C? 4 raiz de 3? 4 raiz de 3. Quem que falou? O Lucas Barbosa. Lucas, ótimo. 4 raiz de 3. Fez o desenhinho direitinho ou não? Chegou a fazê-lo? Fiz. Assim, ficou meio mais ou menos, mas é que eu fiz só no caderno, assim, meio rascunho. Não, fazendo. O problema do desenho é você fazê-lo de modo que você possa entendê-lo. E há de se tomar cuidado, porque muitas vezes a gente faz um desenho em meia boca e o desenho, ao invés de ajudar, nos leva para a coisa errada. Este é o grande problema do desenho. Um tamanho razoável, etc., para a gente poder perceber aquilo que precisa ser visto. E o que é que precisa ser visto? O triângulo retângulo que eventualmente aparece por aí. Alguém mais resolveu o problema? Alguém não conseguiu, não sabe nem por onde começa? O meu eu não consegui fazer, irmão. Tá. Bom, vamos buscar a solução dele. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, né? Vamos lá. Uma bola esférica de 16 centímetros de diâmetro. Então, eu tenho que o diâmetro é 16 centímetros. Se o diâmetro é de 16 centímetros, isto implica, né, que o raio da minha esfera será de 8 centímetros. Tá? Aí ele fala, no texto, a bola está com 4 centímetros de seu raio abaixo do nível da água. Então, 4 centímetros do seu raio abaixo do nível da água. Aí que está o segredo para a gente poder fazer o probleminha. Só um instante. Então, está aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Está aqui. Então, eu tenho o nível da água, né? Deixa eu fazer o desenhinho bonitinho aqui. Eu tenho aqui o nível da água, né? Tá? E a bola está com 4 centímetros de seu raio abaixo do nível da água. O raio é o segmento que sai do centro e vem aqui até aqui embaixo. Então, se está a 4 centímetros abaixo, esta é a conformação, ou seja, este segmento, 4 centímetros. Tá? Este segmento, do centro até a face da esfera, é a medida do raio. Né? Então, aqui eu tenho, vamos escrever, que o raio é igual a 8, que foi o que descobrimos aqui. Portanto, deste modo, eu tenho que este segmento é x, né? E este segmento é 4. Este segmento é 8. De modo que, aplicando Pitágoras aqui, nós temos que 8 ao quadrado, já que isto aqui é um triângulo retângulo, 8 ao quadrado será igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Portanto, eu tenho que x ao quadrado será 8 ao quadrado é 64. 4 ao quadrado, 16, vai para lá, menos 16. Portanto, o x, 64 menos 16, vai ser 6, para 10, 4, 8. Cai 1, 2, 48. Ou seja, o x, raiz quadrada de 48. Lembrando que o 48 fatorado, né? Vamos lá. 48 dividido por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1.
Então, o 48 é a mesma coisa que o 2 elevado. 1, 2, 3, 4, vezes 3. Portanto, o x sai este elemento, porque ele tem expoente, né, 4, que é múltiplo do índice. Então, divido o seu expoente pelo índice, 2 ao quadrado, e ele saiu, ficou 3. O que implica que o x será igual a 4 raiz de 3 centímetros. Se x é 4 raiz de 3, a alternativa correta é C. Certo? Então, a alternativa é C. Alguém chegou nisso daí? Eu tinha invertido errado. Eu inverti o 4 com 8, por isso que deu errado. Eu também fiz isso. Tem que ficar atento, quer dizer, tem que entender o enunciado, né? Saber lá o que é o raio, né? O raio é deste ponto, que é o centro da esfera, até a calota. Aqui você tem a altura de submersão, abaixo do nível, e aqui o segmento. O que ele quer? O raio da calota que está submersa. Veja só, vamos apagar aqui para que você perceba melhor. Vamos apagar aqui. Se você observar, você tem aqui, ó, isto aqui, né? E o que ele pede é este raio. Cortou, ficou com isto aqui, que é o x. Lembrando que isto é um triângulo retângulo, tá? Então, este é o segredo do problema, tá? Posso passar para outro? Mais alguma dúvida? Tá aqui, ó. Este problema é interessante. Uma indústria química pode estocar... desculpe. Uma indústria química pode estocar determinado líquido em recipientes cúbicos, um cubo de aresta A, ou então em esferas de volume igual ao do recipiente cúbico. A expressão da área da superfície de um recipiente esférico de volume igual ao do cubo de aresta A, qual é? Então, observe o que ele pede. Ele pede a expressão da área da superfície, de um recipiente esférico de volume igual ao volume do cubo de aresta A. Probleminha chato no seu enunciado, mas não tão difícil de ser resolvido. Veja se consegue, vamos lá. É mais de entendimento do que qualquer outra coisa. Uns minutinhos para que vocês façam. Interessante fazer a figura, se for o caso. Embora aqui não seja muito necessário. Lembre-se que você não vai ter resposta numérica, né? A resposta vai sair em cima do parâmetro A, que é a aresta do cubo. Ela é a sua referência.
Tem alguém com dificuldade? Tô fazendo ainda. Eu vou dar um tempo, se preocupe. Alguém tem alguma coisa aí? Eu cheguei até aí, irmão. Só que eu não sei, tipo, passar isso para que o exercício está pedindo. A questão toda aqui é você perceber
as implicações e relações entre um objeto e outro objeto. Tá? Então, aqui, vamos lá. Nós temos um cubo, já que o problema fala de um cubo de aresta A. Portanto, o volume do cubo de aresta A é A ao cubo. Né? E aí ele diz, uma indústria química, para estocar determinado líquido, usa um cubo de aresta A, ou então usa uma esfera de igual volume. Igual volume. Então, nós temos aqui o volume C, que é o volume do cubo, e o volume E, que é o volume da esfera. Como ele fala que os recipientes são de iguais volumes, eu tenho que o volume do cubo é igual ao volume da esfera. Tá certo? Isso é o dado do problema. Tá? E o que ele quer? Ele quer a expressão da área da superfície, etc, etc. Bom, vamos primeiro relacionar uma coisa a outra. Tá? O volume do cubo é A ao cubo, e deve ser ao volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, onde R é o seu raio. Então, aqui eu tenho a primeira equação que envolve ambas as variáveis, a aresta e o raio. Ou seja, deixa eu fazer a letra menor, senão vai ficar complicado, não vai dar o espaço. Então, como decorrência disto, eu tenho que o A ao cubo será igual a 4/3 de πr ao cubo. Né? Isto implica, já que ele quer o quê? A expressão da área da superfície esférica. Então, ele quer a expressão da superfície esférica. Portanto, eu vou isolar aqui o raio. Então, eu tenho que o A, esse 3 que está aqui, vai passar multiplicando, né? Então, eu fico com 3A ao cubo. Esse 3 divide e multiplica. Este 4 que multiplica, divide, juntamente com o π, né? Então, vai ficar 3A ao cubo, dividido por 4π, será igual a R ao cubo. Ou seja, eu vou relacionar o R com a aresta, que é a única referência que eu tenho. Se 3A ao cubo dividido por 4π é R ao cubo, isto implica em que o R será igual a raiz cúbica de 3A ao cubo sobre 4π. Colei, só um instante, vou fazer um copy-paste aqui, pronto. Então, está aqui. Vamos arrumar isto. É facinho, facinho para arrumar. Tiro a raiz, colo o que eu quero e agora sim eu ponho a raiz. Então, aqui vai ser a raiz cúbica disto daqui. Vamos afastar um bocadinho. Portanto, este é... Só um minuto. Está aqui. Então, está aqui. A raiz cúbica, o R, vai ser 3A ao cubo. Raiz cúbica de 3A ao cubo sobre 4π. Observe uma coisa interessante. Observe que o A, ele tem um expoente múltiplo do índice. Portanto, ele sairá do radical. Né? Eu devo extraí-lo. Sempre que é possível, eu devo fazer estas simplificações. Portanto, eu tenho que o raio vai ser o quê? O A sai. Divido o seu expoente pelo índice. Sai 1. Note também que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Opa, falei bobagem. Esqueci que era cubo. Então, só sai o A. Então, fica A, me emocionei, raiz cúbica de 3 sobre 4π. Então, isto o que é? Isto é a medida do raio. Mas o que ele quer mesmo? Vamos ver o problema de novo. Ele quer o quê? Ele quer a
expressão da área, né, ou expressão da superfície do recipiente esférico. Na realidade, ele quer o quê? A superfície dessa esfera, né? Nós sabemos que a superfície da esfera, né, a superfície da esfera é dada por quem? Pela expressão 4π vezes r ao quadrado. Então, esta é a expressão que dá a mim a superfície de uma esfera. Ou seja, eu vou pintar essa esfera de verde, né? Quanto de tinta eu vou utilizar? É isso que eu quero, a superfície dessa esfera. Bem, fazendo as continhas, daqui eu tenho que a superfície da esfera vai ser o quê? 4 vezes π, olha aí, para quem perguntou, não uso decimal, vezes o raio elevado ao quadrado. Mas, quem é o raio? O raio está aqui, ó, em função da aresta A, que é a única referência que eu tenho. Então, aqui eu vou colocar, vamos colocar aqui. Então, aqui, opa, desculpa, marquei errado. Aqui que é o raio, já está simplificado. Então, o raio será A, que multiplica a raiz cúbica de 3 dividido por 4π. Ou seja, isto aqui vai ser 4π que multiplica. Como eu tenho uma potência elevado a um expoente, e a base da potência é uma multiplicação, cada um dos seus elementos ficará elevado ao expoente. Então, eu tenho ali 4π a ao quadrado vezes. Quando eu ponho a raiz cúbica elevado ao quadrado, pelas propriedades dos radicais, este expoente cai cá para dentro do radicando, né? Vai ficar isto elevado ao quadrado, né? Então, vamos lá indicar. Portanto, fica a raiz cúbica de 3 ao quadrado, e veja que o 3 não sai. Aqui, o 4 é 2 ao quadrado. Ao quadrado é 2 à quarta. Então, aqui dá 2 ao cubo vezes 2. Por quê? Porque eu já estou preparando este elemento para tirá-lo da raiz. E o π fica elevado ao quadrado. Então, é isto que resulta, tá? Portanto, eu tenho que a superfície esférica vai ser quem? 4 π vezes a ao quadrado, que multiplica. Esse 3 permanece, esse 2 cai fora, tá? E o resto fica lá dentro. Então, vai ficar aqui dividido por 2, jogar ele um pouquinho mais para cima, aqui dividido por 2, por conta deste elemento que saiu, e aqui fica a raiz cúbica de quem? 3 ao quadrado é 9, 2π ao quadrado. Tá? Bem, o que a gente pode fazer aqui? Não tem muita coisa a ser feita, né? Mas não vai chegar naquela lá nunca. Pois é. O que houve aqui? O problema está errado, estranho. Não tem como, porque aqui é a raiz cúbica, né? Não tem como você simplificar. Sim. O máximo, vamos tentar aqui fazer uma racionalização. Talvez seja isso. Quer ver? Ó? Probleminha chato que você tem que adequar a resposta às alternativas. O problema já está resolvido. Agora é só uma questão de adequação. Vou abrir uma nova página, vou colar aqui o resultado obtido,
E o que é que nós faremos? Eu vou tentar racionalizar isso tudo aqui. Um instante que eu vou apagar aquele trem que apareceu lá em cima indevidamente. Pronto, agora está certo. Então, eu fico com isto aqui, ó, né? Isto aqui é a mesma coisa que, vamos lá, este 4 mata este 2, portanto, fica 2π a ao quadrado que multiplica. A raiz cúbica, eu vou abri-la em duas. Raiz cúbica de 9 e a raiz cúbica de 2π ao quadrado. Agora, eu vou entrar com o fator racionalizante. Como isto aqui é uma raiz cúbica, óbvio que eu terei que multiplicar por uma raiz cúbica, para que eu possa multiplicar os radicandos, segundo as propriedades dos radicais. Para eu tirar este elemento de dentro do radical, eu devo ter o 2 elevado ao cubo e o π elevado ao cubo. Para que eu possa ter o 2 elevado ao cubo, eu terei que multiplicar isto por um 2 ao quadrado. Para que eu tenha o π elevado ao cubo, eu tenho que multiplicá-lo por um π. Então, este será o meu fator racionalizante, entenderam? Alguma dúvida nisto? Eu explico novamente. Entendi. É meio complicado só. Vou explicar de novo, então. Vamos lá, ó. Não vou riscar lá em cima. Quando você tem, vamos supor aqui, a raiz quinta, vai, de a ao quadrado, b ao cubo, c, né? E você tem alguém aqui em cima, não interessa quem. Se você quer sumir com a raiz quinta, o que é que você faz? Você pega o que você tem, copia e cola, tá aqui, repetir. E agora eu vou entrar com o fator racionalizante, ou seja, aquilo que vai sumir com a raiz. Bem, o fator racionalizante deverá ser um radical. E deverá ser um radical de mesmo índice que aquele que eu tenho, portanto, 5. Claro que o que eu faço em cima, embaixo eu vou fazer em cima, mas depois eu indico. Dentro do radical, ou no radicando, haverá de ter um A, um B e um C. Eu tenho que tirá-los todos. Vou multiplicar isto por alguém que, como é um produto de potência de bases iguais, eu vou somar os expoentes. Portanto, aqui deverá ser expoente 1. Como aqui, Entendi. desculpe, 1 não, 4. Tem que ser 4. Estou pensando lá no cubo. 4 não, ou Cacilda, 3. 3. 3, Três. 2 e o 2 outro que é 4. E aí cancela. O b ao cubo deverá ser multiplicado por alguém que, somado ao expoente que eu tenho, deu o expoente 5. Portanto, b ao quadrado. E o termo, o fator c, né, como ele tem expoente 1, ele deverá ser multiplicado por alguém que, somado a 1, me dê o índice 5. Portanto, 4. Então, este é o fator racionalizante. Se eu entro multiplicando embaixo, eu entro multiplicando em cima. Isto aí é algo que nós aprendemos lá no 9º ano. Então, este é o fator racionalizante. E note, lá em cima não interessa o que vai dar, aqui embaixo vai ficar o quê? Como agora eu tenho um produto de radicais, em que os índices são os mesmos, pela propriedade dos radicais, eu posso multiplicar os radicandos mantendo o radical. Então, eu fico com raiz quinta, né? Agora faço a multiplicação. A ao cubo vezes A ao quadrado vai dar A à quinta. B ao cubo vezes B ao quadrado dará B à quinta. C a 1 vezes C à quarta dará C à quinta. E note que todos os elementos que estão dentro do radical, eles possuem expoente múltiplo em relação ao índice. Portanto, eu posso tirá-los todos dividindo o seu expoente pelo índice, né? Então, aqui vai ficar, por lá de fora, A, 5 por 5 é 1, B, 5 por 5, expoente 1, C, 5 por 5, expoente 1. Claro que lá em cima, no numerador, vai ficar uma paçoca, mas não interessa. Eu racionalizei o denominador. Ficou claro isso, minha gente? Como é que você faz o fator racionalizante?
Ficou. Obrigado, Deu para irmão. entender, sim. Ótimo. Então, agora voltamos ao nosso problema. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar muito bagunçado, senão, para eu tentar ver se eu chego na resposta que o cara dá. Talvez seja isto, né? Ou certamente é isto, porque senão está errado a resposta. Então, tá aqui. Vamos apagar de novo e vamos fazer tudo de novo. Bem, então, eu tenho que sumir com este radical de índice 3. Vou multiplicar por alguém, obviamente, na forma de radical, né? E o mesmo índice que eu tenho, portanto, índice 3. Os elementos do radicando também serão os mesmos, 2 e π, né? Porque daí eu terei produto de potências. E os expoentes a serem postos, os elementos que entram, serão aqueles que, o expoente que vai aqui, eu somo o expoente que eu tenho, para dar o índice que eu quero. Portanto, se eu tenho 1 nesse expoente, nessa base, desculpe, eu tenho 2 aqui. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho π elevado a 1. Portanto, este será o meu fator racionalizante, ou seja, aquele que transformará e tirará o radical. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes π. A hora que eu multiplico esse trem aqui, o que é que vai dar? A superfície da esfera vai ser 2π a ao quadrado vezes o quê? Isto vezes isto, como eu tenho raiz cúbica vezes raiz cúbica, eu tenho uma só raiz cúbica. 9 vezes 2 ao quadrado é 36 π, lá em cima. Aqui embaixo, como eu tenho um produto de radicais de mesmo índice, eu multiplico os radicandos, mantendo o radical. Propriedade lá dos radicais, né? Então, fica raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado é 2 ao cubo. Π ao quadrado vezes π é π ao cubo. Portanto, eu fico com isto. Ficando com isto, segundo a lenda, né, todos esses elementos cujos expoentes são múltiplos em relação ao índice, sairão do radical. De modo que a superfície da esfera será dada por 2π a ao quadrado vezes. Lá em cima não se altera, raiz cúbica de 36π, aqui embaixo 2π, né? Saiu 2, saiu π. Aí eu percebo que o 2 multiplica e o 2 divide. O π multiplica e o π divide. Portanto, simplificando a expressão encontrada, a superfície da esfera vai ser dada por quem? Por a ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica de 36π unidades quadradas. Então, é isto. Bem, se isto é a resposta, vamos copiá-la e vamos pô-la aqui, em algum lugar aqui. Vamos lá. Paste, botar lá em cima. Pronto, está aqui. Então, esta é a resposta. A ao quadrado, raiz cúbica de 36π. É a resposta E. Muito sem vergonhamente escrita, né? Porque esse A ao quadrado deveria estar na frente. Então, é a alternativa E. O mais correto seria isto. A ao quadrado, raiz cúbica de 36π. Então, veja que até nisso o Benditinho tenta confundir você. Tá certo? E note que interessante. Um problema envolvendo esfera, seus elementos, cubo, seus elementos, mas, essencialmente, o quê? A parte de álgebra relativa aos radicais. Certo? Então, muito cuidado na hora de resolver os
problemas, porque muitas vezes eles não só envolverão o conhecimento necessário, mas sim uma parte algébrica relativamente pesada. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, a resposta é alternativa E. Alguém parou por onde? Parou por aqui? Parei por aí, ô, irmão. Tá. Então, não esqueça, né? Tem que fazer esse algebrismo A e racionalização. Uhum. adequar a resposta, tá? E Tá bom. às vezes parece interessante, né? Às vezes a adequação à resposta é mais trabalhosa do que a resolução do problema em si. Nossa, E pior observe, que é. e observe que ele cobra várias informações, vários conhecimentos, não é uma única coisa, né? Uhum. Uma formação mais que global. Então, fica atento a isso, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Está aqui. Veja aí se vocês conseguem matar esse problema para mim. O problema diz: dispõe-se de um cilindro maciço circular reto, feito de alumínio, cujo raio da base 4 centímetros e altura 10 centímetros. Vou derreter o cilindro e, com o material, eu vou fabricar esferas de aço de raio 2 centímetros, supondo que não haja perda no processo, quer dizer, não vai evaporar, eu não vou derrubar, nadinha, né? Tudo que eu tenho de material que constitui o cilindro derretido irá constituir esferas de raio 2. A questão é, quantas esferas eu conseguirei fabricar a partir desse cilindro? Tenta fazer essa continha aí, só um instante que eu já venho. Não limpava meu nariz, está entupido, está horrível.
Dá 15, Armando? Ah, de alguém deu 15? O meu deu 15 também, ó, Galvão. Ô, Lucas, Balíssimo, Balíssimo, Balíssimo. E aí, alguém tem uma resposta? Deu 15, Armando? Espera aí. Deixa eu ver. Sem pressa. 15 esferas, correto. Aê, boa. Matou. Alguém mais achou? Muito bem. Eu achei também. Eu achei Ótimo. 15 também. Eu achei 15 também. Legal. Né? Então, o que nós temos aqui? Vamos resolver para quem não encontrou. O problema diz: dispõe-se de um cilindro maciço circular reto feito de alumínio, cujo raio da base é 4. Então, com estas informações, eu tenho que o volume do cilindro, o volume do cilindro vai ser dado por quem? Área da base, πr ao quadrado, vezes a sua altura. Portanto, o volume do cilindro será: quanto é o raio da base? 4. E a altura quanto é? 10. Portanto, isto aqui fica π 4 ao quadrado vezes 10. 4 ao quadrado, 16, vezes 10, 160, portanto, 160 π. Né? O que? Volume, centímetros cúbicos, ou, caso prefira, unidades cúbicas. Ou ainda, caso prefira, unidade de volume, UV. Né? Então, você pode representar de 3 formas. Como ele deu a unidade de centímetros, mais normal usar centímetros. O que ele vai fazer com isso? Bom, ele vai derreter e formar esferas de raio 2. Né? Portanto, vamos calcular o volume de uma esfera. O volume de uma esfera vai ser dado por quem? 4 terços de π, o raio, ao cubo, né? Bem, vamos fazer o seguinte, ao invés de R, vou colocar Rão, né? Para não confundir este R
com este R, né? Então, o volume será 4/3 de πr ao cubo. Bem, se eu disponho de 160 π centímetros cúbicos e cada esfera terá 4/3, volume de 4/3 de πr ao cubo, né? E eu sei que o raio destas esferas igual a 2, isto implica em 4/3 de π vezes 2 ao cubo, 8. Vamos indicar 2 ao cubo. Portanto, o volume de uma esfera vai ser 4/3 de π vezes 8, ou seja, 32/3 de π centímetros cúbicos. De repente, o capeta tenta você. Corta, né? 3 com 3. Não pode, né? Embora seja igual, não deve ser cortado. Tá bom? Então, este é o volume de uma esfera, né? Se 32π sobre 3 é o volume de uma esfera, e eu disponho de 160 π centímetros cúbicos, o que eu faço? N, que é o número de esferas, será dado por 160 π dividido por 32 π sobre 3. O que é isto daqui? É uma divisão de frações. Mantenho a primeira, 160 π sobre 1, multiplico pelo inverso da segunda, 3, 32 π. Né? Aí, eu faço o cancelamento π com π, divido por 2, 80, por 2, 16, por 2, 40, por 2, 8, por 4, 20 não, de vez em quando dá 20, normalmente dá 10. Divido por 4, dá 2, divido por 2, dá 1, divido por 2, dá 5. Então, o que é que sobrou? 5 vezes 3. E quando multiplicamos 5 por 3, invariavelmente encontramos 15. Portanto, alternativa B. Sem maiores dificuldades, exceto se errar na conta. Todo mundo acertou este? Teve alguém que não acertou? Muito bom. Acho que esse foi tranquilo. Então, vamos lá, esse aqui. Tenta resolver para mim. Um cone circular reto, vamos deixar como último, sei que vocês têm prova agora, né? Faz esse e nós encerramos, a não ser que alguém queira algo especial. Um cone circular reto, de diâmetro da base e altura iguais a 4, está apoiado pela base em um plano π. Né? Chamou o plano de π. Não vai me confundir com 3, 14, 16. É o plano que ele chamou de π, podia ter chamado de alfa. Mas o maldito chamou de π só para confundir você. Neste mesmo plano está apoiada uma esfera de raio 4. Um plano paralelo a π corta esses dois sólidos, gerando seções de mesma área. Né? Ele vai cortar os dois. Então, imagine o plano π, o tampo da sua mesa, e você está aí sentado, gerando seções de mesma área. A distância entre esses planos em centímetro, quanto é? Olha que probleminha do capeta. A figurinha ou a imagem dela na sua cabeça é fundamental para resolvermos o problema. Tenta resolver o bichinho aí.
Alguém está sentindo alguma dificuldade aí? Eu não entendi como monta direito. Alguém mais? Eu não entendi também, não. Tá meio complicadinho. Tá. Então, veja só, vamos lê-lo novamente. Um cone circular reto de diâmetro da base e alturas iguais. Então, você tem lá um cone. Está aqui o cone. Está apoiado pela base em um plano π. Neste mesmo plano, vamos fazer uma coisa diferente aqui então. Então, eu vou imaginar aqui um plano. Você imagine aí a tampa, ou o tampo, que é o mais correto, da sua mesa. Então, está aqui a sua mesinha, os 4 pés dela, ó, né? O outro está lá atrás, tá certo? Então, isto é um plano. Só que o bendito chama o plano de π só para sacanear, né? Podia ter chamado de alfa, mas não, ele quis complicar. Mas nem precisa chamar de nada. Então, aqui eu tenho o cone, e o cone está apoiado nesse plano, ou seja, o chapeuzinho de palhaço está na sua mesa. Imagine um chapeuzinho daqueles que americano bobo comemora aniversário, né? E comemora daquele jeito mesmo, estúpido, esquisitíssimo, em cima da sua mesa. Ao lado deste cone, você imagine também apoiado sobre a mesa uma esfera, uma bolinha, né? Então, ambos estão apoiados aí. Neste mesmo plano está apoiada uma esfera de raio 4. Um plano paralelo a π corta os dois sólidos, determinando seções de mesma área. Como é que é isso? Bem, o que é um plano paralelo? É como se você colocasse uma bandeja a uma certa altura na sua mesa, ou então uma folha sulfite, né? Coloque aí uma folha sulfite a uma certa altura na sua mesa. E esta folha sulfite vai determinar este novo plano aqui, ó. E ao determinar este novo plano, né, ele corta, ou ela, o plano, cortará estas figuras aqui. Fará seções nestas figuras, né? Tá certo? E o que ele quer é exatamente isto, ó. Esta seção com esta seção. Então, tá lá, um plano paralelo a π corta esses dois sólidos, gerando seções de mesma área. A que distância d estão estes planos? Então, observe, note, que seção é esta que aparece aqui? É um círculo. Que seção é esta que aparece aqui? É outro círculo. Então, estes círculos, eles terão mesma área. E a partir daí você descobre o resto. Deu para entender como é que como é que a coisa está acontecendo? Acho que sim. Deu, agora deu. Deu para entender. Então, vamos partir para a resolução dele. Então, quando você tem dificuldade de enxergar as coisas, aquilo que eu já falei, imagine o bicho acontecendo na sua frente. A sua mesa, o cone é um chapeuzinho de palhaço, a esfera é uma bola, você imagina o cone junto com a bola, você imagina um plano, né, passando a uma certa altura, cortando ambas as figuras, seccionando-as. Claro, o plano é paralelo ao plano que você tem sobre a mesa, e ao cortar as figuras, você olha por cima, e ao olhar por cima, você vai ver os dois círculos, e estes dois círculos terão mesma área. A partir daí, você estabeleceu uma relação entre um elemento e outro. Então, está aqui, ó, a figura é esta, né? Melhor desenhadinha, para que você possa entendê-la, tá vendo? Então, você tem aqui o plano, seria a mesa, você tem o cone, com os elementos que ele dá lá em cima, né? Um cone circular reto, de base e alturas iguais a 4. Então, a altura dele é 4 e o diâmetro da base é 4, onde se conclui que o raio da circunferência, que descreve a base, é 2. Então, está o bichinho apoiado aqui em cima da mesa. Aí você apoia uma esfera.
Você passa um plano. Aqui não está aparecendo, né? Porque na hora que eu fiz o desenho e formatei, ele saiu do nível. Mas isso aqui deveria estar nesse nível aqui, ó. O mesmo plano, né? Então, um plano paralelo a π corta esses dois sólidos em seções de mesma área. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, deixa eu puxar aqui uma canetinha, ele quer dizer que esta área desta seção aqui, que é um círculo, né? E esta área, que é a seção da laranjinha cortada, né? São, ou têm mesma área. E o que ele quer? A distância entre os planos em centímetro. Então, o que ele pretende é a distância entre esses planos que estão passando aqui. Certo? Tá? Tá lá. Então, a resolução do problema se dará de que forma? Observe, no cone, nós temos aqui uma relação interessante. Eu posso escrever que a altura do cone está, a altura H, desculpe, a altura H, que é isto daqui, né? Está para a altura do cone, assim como o raio está para 2. Tá? Então, a altura está para a altura, estou mexendo com o tronco, assim como o raio está para o raio. Deu para entender? Eu tenho o tronco e tenho o tronco, desculpe, tronco não. Eu tenho o cone maior e eu tenho o cone menor. Estou relacionando-os. Então, novamente, a altura do cone menor está para a altura do cone maior. Assim como o raio do cone menor está para o raio do cone maior, que é 2. Tá? Então, daqui eu tiro o quê? Que 2H é igual a 4R. Portanto, divido ambos por 2, H é 2R. Ou seja, estabeleci uma relação entre a altura e o raio do cone pequeno. Para ter a mesma seção, devem ter o mesmo raio. Ou seja, para que esta seção seja aquela seção, os raios devem ser iguais. Portanto, na esfera, né, o que eu tenho na esfera? Eu tenho aqui esta altura, tenho aqui este raio, tenho aqui esta medida, tá? Então, se o raio é igual, isto aqui é 4, tá? Isto aqui é R grande. Se tudo isto aqui é 4, né, isto aqui vai ser a distância entre os planos, tá? E isto aqui é 2R, tá? Então, eu tenho ali 2R, aqui, ó. Tá? 2R. Portanto, eu tenho o que aqui? Que R ao quadrado será igual a 2R ao quadrado, R ao quadrado, será igual a 2R ao quadrado mais o 4. Opa, errado aqui, ao contrário, desculpe. Me emocionei. É ao contrário. O 4 ao quadrado será igual ao R ao quadrado mais 2R ao quadrado. Portanto, 4 ao quadrado, 16, R quadrado mais 4R quadrado. Tá? Mas, como os raios são iguais, R quadrado mais 4R quadrado, eu tenho 5R quadrado. Né? Os raios deverão ser iguais por conta das seções. 5R quadrado. Isto significa o quê? Que o R
vai ser 16 dividido por 5 raiz quadrada, que vai ser igual a 4 raiz de 5. Racionalizando, raiz de 5, raiz de 5, o raio será igual a 4 raiz de 5 sobre 5. Né? Portanto, a distância D, que nós estamos querendo, vai ser quem? Vai ser o 4 menos 2R. Portanto, a distância D será 4 menos 2R, que no caso será 4 menos 2, 4 raiz de 5 sobre 5. Portanto, a distância D, vamos apagar aqui em cima, para eu poder, não, vamos fazer aqui do lado. Vou fazer em azul para não ter que mexer a página, fazer em verde. Portanto, a distância D vai ser igual, tirando o MMC, 5. Estou mexendo aqui, ó. 5. 5 por 1, 5 vezes 4, 20. Menos 5 por 5, 1, 8 raiz de 5. Tá? É isso mesmo? Ah, para que isso que eu fiz? Olha que burrice. Não percebi, desculpa. Pode fazer modo mais simples ainda. Aqui, ó. Continuando aqui embaixo. A distância D vai ser... Não, tá certo. O que eu fiz aqui, meu Deus? Eu esqueci do 4. 4 menos 8 raiz de 5 sobre 5. Agora sim, vou levar lá para cima. A distância D, tiro o MMC, que é 5. 5 por 1 vezes 4 é 20. Menos 5 por 5 é 1. 8 raiz de 5. Então, a distância D é 20 menos 8 raiz de 5 sobre 5 unidades. Né? Onde se conclui que as alternativa A, aqui. Então, qual é a dificuldade deste problema particularmente? É você entender o enunciado, colocando as coisas em cima da mesa, como se fosse o plano, passando um outro plano por cima dele, né? Aí você imagina um papel sulfite, e assim por diante. Ou seja, você tem que se munir de certos instrumentos para você poder imaginar. Eu trabalhava, quando eu era criança pequena e tinha uma franja bonita, caixinha de sapato, né? Pegava a caixinha de sapato, geralmente com tampa, aquelas caixas de tênis que abria, né? E ali eu brincava, plano perpendicular, plano paralelo, fiz um corte na metade dela para poder enxergar as coisas. Aqui eu trabalho a diagonal da face, aqui eu trabalhava a diagonal do paralelepípedo. Enfim, eu usava coisas para que eu pudesse estimular a minha imaginação, já que a minha criatividade era ínfima, né? Eu tinha e tenho até hoje problema para imaginar as coisas, né? Não sei porquê, mas eu tenho essa dificuldade. Esse é algum problema neurológico, sei lá. Mas tenho vivido bem, né? Desse jeito. Então, a gente tem que suprir as nossas deficiências. E, no caso, eu supria inventando estas coisas. Chapeuzinho de palhaço, uma laranja, uma bolinha de futebol, um não sei o quê. E aí eu conseguia imaginar o que é que estava acontecendo. Leva tempo? Leva tempo. Mas não interessa, eu conseguia resolver. Tá entendido, minha gente? Armando, Bem legal. eu tenho uma dúvida, porque eu não entendi por que você somou os raios ali, sendo que são dois raios diferentes. Como é que é? Para que ter, ele não fala aqui em cima, olha só. Um plano, desculpe. Um plano paralelo, aqui ó. Um plano paralelo a alfa corta os dois sólidos, ou seja, corta o cone e corta isso aqui, gerando seções de mesma área. Então, se esta seção, se este cone, ao ser cortado, gera um círculo, e esta circunferência, ao ser cortada, tirar essa parte, gera um círculo, e se os círculos têm mesma área, qual é a área de um círculo? A área do círculo vai ser o quê? Πr ao quadrado. Concorda comigo? Sim. O que é o π?
É uma constante, concorda comigo? Sim, sim. Então, esta circunferência aqui, vamos supor, tem 8 unidades, melhor, 8π unidades quadradas. Vamos supor. Esta outra circunferência, deixa eu apagar essa porcaria aqui, porque senão vai ficar muito ruim. Esta outra circunferência aqui, está grandona, mas só para efeito de distração. Esta outra circunferência aqui, como ambas seções de mesma área, qual é esta área? 8π unidades quadradas. Se essa aqui tem 8π unidades quadradas e esta aqui tem 8π unidades quadradas, é porque ambas têm mesmo raio. Entendeu? Entendi, obrigado. Não tem outra forma de serem iguais se ambas não tiverem mesmo raio. Aí é a chavinha do problema, é você ter as seções de mesma área, senão você não mata o problema. Tá? Mais alguma dúvida? Não, Armando, tá bem tranquilo agora, eu acho. Com os exercícios eu fiquei sem dúvidas. E aqui, o H, aqui, ó, o H é 2R que nós encontramos, né? Então, por isso que isso aqui é 2R, tá? Pensei que fosse aí que fosse haver dúvida, mas é isso então. Bom, então por hoje é de bom tamanho, minha gente. Não tem mais dúvida, nós fechamos aqui. Bom final de semana para vocês, boa prova hoje, faça com calma, faça bem feito, não esqueça, mande em PDF, porque é a única forma que eu tenho de corrigi-la. Eu peguei fotografias, colei em doc, montei e deu problema, né? Desconfigurou o que eventualmente um ou outro mandou. Então, para evitar isso, eu não vou considerar aquilo que não vier em PDF, única e exclusivamente, porque senão fica aí um impasse, a gente toma tempo, fica chateado, aborrecido, eu não quero prejudicar ninguém, mas também não posso abrir exceção, porque se a gente abre exceção, aí vira bagunça, né? Então, por favor, faça com calma, faça com tranquilidade, muito bem feitinho. Existem aplicativos, você nem precisa fotografar, botar num doc e transformar em PDF. Existem aplicativos gratuitos no telefone, eu não sabia, descobri agora recentemente, perguntei para minha filha, nunca me preocupei por isso, que é grátis, você fotografa e ele já transforma em PDF. Minha filha usa muito isso, tá? Então, é fácil de fazer as coisas, tá bom? Então, minha gente, é isso aí. Um abraço a vocês, boa prova e bom fim de semana. E se cuida, não vai dar moleza, não. Valeu, Armando. Se cuida também, viu? Bom final de semana. Tchau, Armando. Até semana que vem. Tchau, Armando. Tchau.